termos heróis brasileiros vivos. Na última sexta-feira, junto com o João Roma, entre outros, desembarcamos em Roma para cumprir uma missão junto ao G20. No nosso entendimento foi, como sempre, nós brasileiros somos muito bem recebidos em qualquer lugar do mundo. Inclusive, acreditem, né? Até contei a história aqui, deve estar sabendo. No sábado, estava num salão grande, só tinha autoridades e intérprete, mais ninguém. Zero imprensa. Né? E fizeram muito bem. E, dado momento, sem querer, eu pisei no pé da Angela Merkel e ela falou, só podia ser você. Eu fiquei feliz, porque ela me reconheceu. Né? Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande voltar ao nosso estado do Paraná. Um dos estados, segundo o Ricardo Barros, e ele tem razão, que eu mais visitei. Vamos sentar, por favor. Só seguir um pouquinho do protocolo, porque ninguém faz nada sozinho. Eu quero agradecer a bancada do Paraná, que está nos acompanhando hoje, em parte, que colabora com a missão do governo. Eu até me dirigiria aí à nossa querida prefeita, né? E ela sabe como não é fácil administrar um município. Por melhor que seja um município nas questões de finanças, entre outros. Imagine administrar um país. Ainda mais um período pós-pandemia. Então, contamos com um apoio muito grande no parlamento, dos deputados, né? A Aline Sleutz, eu agradeço o convite para vir aqui. Você não sabe o que é um convite da Aline, você tem que aceitar. Haroldo Martins, Felipe Barros, desde 2017 já conversava com ele. Em 2018 passei por aqui, ele estava presente. Então, aliado de primeiro momento. Jacobo, Pedro Lupion, conheço muito o pai dele, meu colega parlamentar lá em Brasília. Ricardo Barros, ele continua no PP, né? Eu estou sem partido, estou solteiro por enquanto. Eu estou solteiro. Então, tem 3 pessoas, 3 entidades que querem casar comigo. Um é o PP do Ricardo Barros aí. Prezado Romã, Sérgio Souza, e também pessoas que colaboram muito conosco em Brasília. Pessoas que muitas vezes passam desapercebidas, mas contribuem grandemente com o trabalho nosso. Que é o Naban Garcia, secretário de Assuntos Fundiários. Estamos fazendo uma revolução no Brasil na distribuição de títulos da reforma agrária, né? O documento definitivo para as pessoas, que sai do jugo, sai da escravidão do MST. O Pedro Maranhão também, secretário nacional de saneamento. Isso tem colaborado bastante na questão do clima, uma nova dinâmica nós impulsionamos. Estamos indo muito bem lá em Glasgow, como fomos muito bem na Itália. A prezada Fabiana também, que é do Serviço Patrimônio da União. E por falar Itália, acho que o momento é oportuno, né? Tendo em vista termos heróis brasileiros vivos. Né? Na última sexta-feira, junto com o João Roma, entre outros, desembarcamos em Roma para cumprir uma missão junto ao G20. No nosso entendimento foi, como sempre, nós brasileiros somos muito bem recebidos em qualquer lugar do mundo. Inclusive, acreditem, né? Até contei a história aqui, deve estar sabendo. No sábado, estava num salão grande, só tinha autoridades e intérprete, mais ninguém. Zero imprensa. Né? E fizeram muito bem. Né? E, dado momento, sem querer, eu pisei no pé da Angela Merkel e ela falou, só podia ser você. Eu fiquei feliz, porque ela me reconheceu. Né? Ela sabia quem eu era. À noite, quis o destino que entre eu e ela ficasse o primeiro-ministro da Coreia. E ali, então, basicamente, eu e ela conversamos por quase 40 minutos. É uma pessoa completamente diferente do que a gente pensa, do que a gente vê na televisão. Parece sempre uma mulher sisuda, né? De poucos amigos, mas ficou por 16 anos na frente do seu país.
E no final da conversa, se tivesse uma banda ali, né, eu ia dançar algo com ela, com toda certeza. Então, uma pessoa que é a segunda vez que havia conversado com ela, mas que deixou uma imagem fantástica, diferente daquilo que pensam dela, como alguns pensam de mim aí fora. Eu, por 3 momentos, fui passear, sim, passei, era sábado e domingo, né, o evento sábado e domingo, na folga passei por Roma, visitei alguns pontos turísticos, juntamente com os ministros, algumas pessoas estavam comigo. As pessoas nos reconhecem, tiram fotografias, gostam do Brasil, são apaixonados por nós. E turistas de toda a parte do mundo, inclusive um grupo de jovens senhoras de 60 anos, russas. Então é algo fantástico o que é o Brasil. E cada vez mais eles estão entendendo o quanto o Brasil representa para o mundo. Cada 5 pessoas lá fora, uma é alimentada por nós. Vem de vocês, em grande parte, do agronegócio. Então isso é muito gratificante para nós. O agronegócio vai bem. Teve um impulso lá atrás, na época do presidente Emílio Garrastazu Médici, com o ministro Aulice Paulinelli, e está tendo um grande impulso agora com a ministra Tereza Cristina. Nós somos exemplo, nós somos solução para o mundo e não problema. E no espectro mundial, o Brasil é responsável por menos de 2% da produção de gases de efeito estufa. Então nós somos exemplo. Somos das 10 maiores economias do mundo. Apenas 9% do nosso território é usado para agricultura, em torno de 19% para pecuária. Somos exemplo. A nossa Amazônia é preservada. A gente leva isso para fora. Os poucos movimentos de protesto contra mim, lá fora, eram de brasileiros. É impressionante, o cara vai daqui para lá, bancado por alguém, obviamente, né, para protestar contra a gente. Tinha sempre meia dúzia na frente do hotel. Então eu comecei a sair pelo fundo. Para que sair para enfrentar uns histéricos deles, juntamente com parte da mídia também histérica? Saímos pelos fundos do hotel e, naquele momento de folga, íamos lá comer uma pizza. Olha a crítica que eu recebi. Na pizzaria, em vez de aceitar café, tomou uma Coca-Cola. Você deve ter ouvido isso. Eu não pedi tubaína porque não tinha. Como espero brevemente, vim tomar um chopp aqui. E um dos momentos que mais nos marcou lá foi a visita ao cemitério de Pistoia, né? Cemitério lá de brasileiros. Graças a Deus, seu Odorico aqui está entre nós. Atravessaram o Atlântico em 43, em torno de 25 mil brasileiros. A grande maioria, 17, 18, 19 anos. Naquela época, você se alistava com 16 anos de idade. Ou melhor, servia com 16 anos. De 25 mil, quase 500 não retornaram. O senhor Odorico está hoje aqui, um herói vivo entre nós, 101 anos. E olha só, hein, pessoal. Pessoal mais novo aí. Comemora também 77 de casado. É uma história para todos nós. Temos algumas dezenas de heróis vivos, como o seu Odorico pelo Brasil. E eles foram lá fora lutar contra o nazismo e o fascismo. Lutar por liberdade. E lá fora, eles são reconhecidos. Lá em Pistoia, tive contato com um ex-combatente deles, daquela época também. Se bem que nós sabemos que a Itália estava do outro lado, mas tinha aquelas pessoas que lutavam do nosso lado. Então eles se lembram perfeitamente daquele momento. Nós, brasileiros, somos muitíssimos bem recebidos na Itália. Eles abrem o coração e dizem que não falam outra língua, assim como nós, e têm liberdade, graças aos aliados e graças a esse contingente brasileiro que esteve na Itália. E lá eu inaugurei uma placa também, né? Se bem que foi a segunda placa
naquele cemitério. É a placa que simboliza a presença de um chefe de Estado lá. Apenas 2 presidentes estiveram presentes, eu e, no passado, Collor de Mello. Outros não tiveram, não sei o motivo, ou talvez não tenham motivo para ir até lá, porque sempre se posicionaram contra nós. Então, dizer aqui ao prezado senhor Douglas, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, que ele falou muito bem de 64. É uma história que tem que saber. Vocês devem se lembrar do meu voto pela cassação da Dilma em 2016. Teve uma pessoa muito importante, por questão de ética, não vou dizer o nome dela, mas é do Paraná, e falou no dia seguinte: você não se elege nem vereador mais lá no Rio de Janeiro. E olha o destino. E onde me abriu a cabeça, para aquela passagem bíblica. Aquela passagem bíblica do João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, pessoal, tem que ser a nossa Bíblia, a nossa Constituição, o nosso norte. Nenhum casamento, nada se sustenta com mentiras. A fama do meio político é cada vez mais agravada pela questão da mentira. Mas isso não é uma regra para os políticos. Nós não podemos, por uma minoria, tomar como se fosse a maioria. Nós vamos nos libertando. Quem esperava eu ser presidente da República? Eu sei que agora é fácil falar. Tá, mas aconteceu. Eu confesso, já falei para o Ricardo Barros. Tá? Eu me candidatei, tinha um objetivo, sim, pretendia, mas não me iludia, achava que dá dificuldade. Sem partido, sem televisão, uma facada no meio do caminho. Falar em facada, vai ser reaberto o processo. Agora, vamos ter quebra de sigilo telefônico, fiscal, imagens. Agora vamos ter tudo isso à frente. Vamos chegar realmente no final da linha. Foi da cabeça dele aquela tentativa ou não? Eu acho que não. Até pela estrutura que ele tinha junto de si. E agora a Polícia Federal, né, tem um bom comandante. Temos um bom ministro na Justiça. Diferente lá do passado. Tá? E não queremos a verdade por revanchismo. A verdade pela verdade. Lá atrás eles não queriam, até hoje não querem, desvendar o caso Celso Daniel. Me interessa desvendar o caso Marielle, me interessa o caso Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Temos a verdade. Isso é salutar para todos nós. A verdade tem que ser realmente o nosso norte. Então, depois de saudar aqui o nobre Odorico, né, dizer do orgulho de tê-lo entre nós, esperamos, né, se Deus quiser, teremos mais alguns anos entre nós, se bem que eu brinquei, ele fala muito bem, está lustro, até falei para ele, acabou de virar o odômetro do teu carro, agora você está com 1 ano de idade, zerou lá a quilometragem dele, obrigado aí. Tá certo? Aqui também no começo, algumas crianças de escolas cívico-militares me homenagearam. Fiquei muito feliz. Não adianta falar educação se você não começar com hierarquia e disciplina. Até dentro de casa. Tem que ter hierarquia e disciplina. Nessa semana, o Major Vitor Hugo, que é deputado federal, por Goiás, conseguiu uma aeronave KC-390. Foi sábado último, e veio com uma garotada, saiu de Brasília, saiu de Goiânia, e fui até Pirassununga visitar a academia da Força Aérea. O estado de Goiás, aproximadamente 15 anos, tem essas escolas, não cívico-militares, mas escolas militarizadas pela Polícia Militar, assim como o estado de Amazonas. E essa garotada, quase todos, passam nas provas que são submetidos. E não são diferentes de outras crianças de outras escolas. Só que lá é o lugar de você aprender.
não é lugar de mexer com o celular, não é lugar de namorar, né? De fazer brincadeiras esquisitas no intervalo, se levanta quando o professor entra na sala de aula. Há exemplo de colégios militares nossos pelo Brasil. Durante a campanha, eu falei que queria construir em cada capital de estado, onde não houvesse um colégio militar do Exército, fazer um. A pandemia deu um golpe na gente. Estamos aí quase no final da conclusão do Colégio Militar de São Paulo. Esperamos no futuro, né, concluir isso aí, porque é um exemplo. Há uma luta muito grande. A maioria dos pais querem que os filhos integrem as escolas. Porque todos nós, pais, queremos nossos filhos melhores do que nós. E é coisa que, infelizmente, não vem acontecendo isso já ao longo de algum tempo. O Tarcísio aqui, conversei com ele rapidamente, não vou ser muito longo, né? Sobre obras aqui no Paraná. Além do que já foi anunciado aqui, o Tarcísio, em comum acordo com o governador Ratinho, um grande aliado nosso nessas questões, mandou ontem para o Tribunal de Contas da União, né, uma proposta final, que espera que seja homologada, para que 3.300 quilômetros de estradas no Paraná sejam federalizadas, vamos assim dizer. Isso envolverá 44 bilhões de investimento em 7 anos. Serão também 10 contornos e 1.780 quilômetros de duplicação. Vale lembrar que nos últimos 7 anos, apenas 60 quilômetros foram duplicados no Paraná. E nos próximos 7, com esse trabalho dele, junto com o governador Ratinho aqui do Paraná, nós passaremos para 1.780 quilômetros. Por que o Tarcísio trabalha de forma tranquila? Primeiro, que ele é competente. Outra, que a indicação foi por critério técnico. É comum, de vez em quando, alguém achar que deve substituir um ministro. É comum, faz parte da regra do jogo. Ninguém nunca pediu para mim para substituir o Tarcísio. Assim como ninguém nunca pediu para substituir o João Roma, que está aqui. Porque são pessoas que apresentam o serviço na ponta da linha. É isso que vocês querem. Como hoje tive por telefone com o nosso astronauta, uma pessoa fantástica. Ninguém tem, com todo respeito a todos nós aqui, o conhecimento e a capacidade que ele tem. Ele não foi para o espaço como cobaia, ele foi como um astronauta, o único astronauta do Hemisfério Sul. Tem feito coisas fantásticas. Ele desenvolve 15 vacinas no momento. Ele tem estimulado a pesquisa de grafeno, de nióbio. Já temos produtos feitos no Brasil. Já temos a primeira bateria de nióbio no Brasil. Coisa que a gente não pensava que pudesse ser realidade um dia. Eu falava durante a campanha e era sacaneado, né? Bota o nióbio de vice, bota o grafeno de vice. Está chegando a uma realidade. E uma história rápida, né? No começo de 19, tive com um físico russo, lá na presidência. Em dado momento ele falou: mas vocês têm 98% do nióbio, como é que vendem a preço de banana isso daí? Ele tem razão. Agora, tem contratos antigos, a gente não pode rasgar contratos, a gente não pode perder a nossa credibilidade. Mas temos áreas ainda que são nossas. Catalão já foi vendido por um país aí, infelizmente. Minas, você já sabe qual é. Tá? Minas, Araxá, o governador queria, e que ainda o Zema, vender uma parte lá das suas ações. Bem, o BNDES agora não faz obra lá fora. Falei com o BNDES. Vamos comprar as ações? Tá? Sobrevoei o ano passado a região do Morro dos 6 Lagos, estado do Amazonas. Uma área também riquíssima em nióbio. Eu não posso falar tudo, mas vinha discutindo com um grande chefe de Estado, nós explorarmos junto aquilo, porque como está dentro de uma reserva indígena, me desculpa aqui, eu sou obrigado a falar isso, mesmo alguns achando que é fraqueza, mas eu acho que é sinceridade. Só poderíamos explorar aquilo com um país bélico nuclear do nosso lado. Ou vocês acham que até internamente a gente vai ter condições de explorar aquilo lá?
E outra, agregando valor. Quando estive no Japão, em 2019, olhem só como são as coisas, né? Eu tinha conhecimento, pedi para um vendedor de bijuteria fosse me visitar. Sou gay não, tá, pessoal? Não sou contra quem é também não, cada um aí cuida da sua vida aí. E ele trouxe um montão de bijuteria, de nióbio. Uma correntinha de nióbio, doeu o meu coração, paguei $1.000. Dá para imaginar? $1.000, uma correntinha de nióbio, bem fininha. Eu perguntei, por que é tão caro assim? Ele falou que tem gente que tem alergia a ouro e não tem ao nióbio. Eu nunca tinha ouvido falar que alguém tinha alergia a ouro. Mas, dado a têmpera da qual é feito aquele material, tem uma cor diferente, umas cores bonitas, fantásticas. As mulheres adoram, né? Eu estou traindo meus colegas homens aqui agora, sei disso. Tá? Mas as mulheres adoram quando vem esse material. Mas olha só, algumas poucas dezenas de correntinha, que vão pesar aí talvez 300 gramas, se compra 1 tonelada de nióbio. Vale a pena falar para vocês, né? Quando eu estive em Araxá, eu acho que foi em 2017, fui sozinho lá, até começo de 2017 eu andava sozinho pelo Brasil. Entrando ali no retão, tinham umas 40 bandeiras de vários países. Eu fiquei pensando, 40 bandeiras, né? Temos quase 200 países no mundo, por que não tem outras bandeiras? E tinha países, obviamente, quando se fala em 40, que economicamente estão bem abaixo de nós. Eu perguntei, quem são essas bandeiras aí? São os países que importam o nióbio nosso. Mas eu falei, naquela época, 2016, 2017, mas não tem tecnologia para estudar o nióbio? Ele falou, presidente, talvez eles façam reserva estratégica. Nós não temos 1 quilo de nióbio a título de reserva estratégica no Brasil. Dá para mudar as coisas, mas não vai ser de uma hora para outra. Já falei que temos a bateria de nióbio. E o cara pode perguntar, e daí, né? Aquele daí famoso meu, né? E daí? O que tem a bateria de nióbio em relação às outras? Ela pode ser recarregada em poucos minutos. Enquanto você para no posto de combustível, vai tomar um café e volta, o teu carro já tem uma autonomia para mais 500 quilômetros. Temos pressa nisso. Podemos nos tornar, brevemente, né, grande parte, não mais dependente do petróleo. Esse é o Brasil. Ninguém tem o que nós temos. Vale a pena uma outra história. Como fui de helicóptero, pouca gente podia ir comigo, fora do meu círculo, né? A minha segurança tem que estar sempre bem preparada, porque eu atrapalho algumas pessoas no Brasil e atrapalho alguns países também, você sabe disso. E fui visitar o Vale do Rio Cotingo, Reserva Raposa Serra do Sol, Roraima. Sobrevoamos e daí paramos inopinadamente na aldeia Flechal, Yanomami. Fomos muito bem recebidos. E tem pessoas lá, com todo respeito a todos nós, que fala melhor do que nós, entende as coisas melhor do que nós. São seres humanos, que alguns teimam em tratá-los como um ser vivente qualquer, num jardim zoológico. Não é isso. E o que diz o Vale do Rio Cotingo? São mais ou menos 12 quilômetros, né? Uma cota de nível de mais ou menos 600 metros. Um rio perene, ou seja, tem um volume de água constante o ano todo. Se você fizer meia dúzia de hidrelétricas ali, dá para fazer, você vai ter energia elétrica para toda a região norte e para todo o norte do Nordeste. E por que não fazemos isso? Porque é reserva indígena. Vi agora há pouco a nobre prefeita falar da questão ambiental aqui. Então, olha só, nós temos solução para o Brasil. A gente não precisava estar vivendo essa crise de energia elétrica, pedindo a Deus para chover a todo momento. Ninguém fica feliz em criar uma bandeira nova ou decretar uma bandeira vermelha para cada 100 megawatts, se vocês pagarem mais 10, 14 ou 20 reais por mês. Ninguém está feliz com isso. Mas é para a gente bancar a geração de fonte alternativa, que é de combustíveis fósseis. E nós temos esse problema lá. E você gastaria 100 vezes menos
do que gastou em Belo Monte, que não serve para nada. Belo Monte, foco de corrupção e herança também da querida Marina Silva, que não pode, olha a perereca, olha a rã, olha o peixinho. Ninguém quer passar por cima de tudo, ninguém quer destruir o meio ambiente. Mas entre uma perereca e a nossa vida, a gente fica a nossa vida. Ou não é? Me permite, né? Falar mais um pouquinho aí. Espero que ninguém vá embora. Quem não gosta de curtir umas férias? Vocês olharem para Baía de Angra, né? Eu sei que muita gente não conhece, a maioria não foi lá. Mas também falta infraestrutura. Falta quase tudo ali. Quando passei pela região do Golfo Pérsico, graças a Deus eu consigo bem relacionar com as pessoas. Eu fiz amizade com daquele pessoal que usa turbante. A gente costuma brincar entre nós aqui, com pobre, né? E um deles falou o seguinte: eu quero investir $1 bilhão na Baía de Angra. Eu gostaria, né, que aquela região fosse mais famosa que Cancún. Quem anda por lá, como eu já andei muito por lá, que eu sou do Rio de Janeiro, lá tem uma água transparente, são centenas de ilhas, não tem onda, água quente. Dessas ilhas, muitas delas com praias, uma coisa fantástica. Mas, né, criaram a estação ecológica de Tamoio. 29 acidentes geográficos, no raio de 1 quilômetro. Se você estiver morrendo afogado, não vá para a ilha. Você vai pegar uma multa impagável. Não tenta nada em direção à África, que fica melhor. Agora, para você desmarcar uma reserva dessa, que foi demarcada com decreto, e é comum, né? O que desfaz um decreto da prefeita aqui? É um outro decreto dela. Ou um projeto de decreto legislativo aí da Câmara Municipal. Mas o decreto ambiental, quem revoga é uma lei. Daí vem os lobbies. A gente não consegue. Eu não apresentei o projeto ainda porque a gente conversa antes. Conversa com o Ricardo Barros, conversa com o Arthur Lira, né? Conversa com as pessoas lá. Tem clima para a gente apresentar um projeto. Para a gente apresentar e não ter sucesso, complica. Olha o que nós estamos perdendo. Cancún, se eu não me engano, dá mais de $10 bilhões de receita anual. Nós poderíamos ter algo parecido com isso. E o custo é zero. O investimento de fora vai ser utilizado por muita gente que vem de fora para cá. Olha o potencial que nós temos. Rio Cotingo, Baía de Angra. Com toda a certeza o Paraná deve ter alguma região também dessa forma. Quando se fala em agronegócio, eu trouxe uma tranquilidade para vocês. E tem que ser relembrado, que o pessoal acha que as coisas acontecem por acaso. O que eu levo de porrada, tá, que vocês nem sabem, em defesa do agronegócio. Pergunta se eu demarquei alguma reserva indígena. Tem centenas para serem iniciadas, que iniciam com portarias, depois termina com um decreto meu. Mas segura, já temos 14% do território nacional demarcado como terra indígena. Vê se o IBAMA, que continua fazendo o seu trabalho, não está fazendo de forma diferente. Reduzimos em mais de 80% o número de multas no campo. Os caras chegavam com a caneta na mão. Acertamos com o ministro do Meio Ambiente. Tem que multar? Tem. Mas não é esse o caminho único. Primeiro, uma advertência. Se a pessoa não se enquadrar, daí a multa diminuiu drasticamente. Junto aí com essa bancada que está aqui, de parlamentares, o ano passado conseguimos a posse estendida da arma de fogo. Ou seja, o homem do campo podia ter a sua arma dentro da casa dele, graças ao parlamento. Graças ao parlamento, ele pode montar teu cavalo, entrar no teu carro e rodar todo o perímetro da sua propriedade armada. Isso inibe os caras.
A propriedade não é privada? Se alguém entrar na tua casa ou tua fazenda, o tratamento tem que ser o mesmo. Ou não? Se alguém entrar na casa de você, você vai reagir como? Se tiver uma arma. Alguns me acusam, né? Que armar o povo. Olha, todas as ditaduras foram precedidas por campanhas de desarmamento. Eu estou fazendo o contrário. Me acusavam, né? Vai ser ditador. Queriam que eu fizesse algo anormal no dia 7 de setembro. Estamos dentro das 4 linhas e eu não admito alguém jogar fora das 4 linhas contra o governo. Sabemos de alguns excessos por aí. Mas uma coisa, eu puxei na Bíblia também. Tem uma passagem bíblica que diz: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Não basta um homem querer mudar o Brasil, ou uma mulher, mudar um município. Vocês têm que estar cientes das consequências dos atos do presidente ou da prefeita. Então, alguns estão sofrendo? Estão. Sofrendo injustiça? Estão. Aí vai chegar ao fim. Se eu falar que se exploda, como é que é? Vai para a ponta da praia. Vocês querem ver uma coisa? Vocês têm aqui Itaipu Binacional. Antes de assumirmos, pouco se investia de Itaipu no estado do Paraná. Pergunte ao governador Ratinho, ao Ricardo Barros, a bancada que está aqui, o que eles acham da Itaipu Binacional hoje em dia, com o nosso governo. O ano passado investimos 2,5 bilhões. Extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu, que já está em condições de recebermos aviões internacionais. A segunda ponte com o Paraguai, que fica pronta o ano que vem. Devemos aí brevemente lançar o edital da outra ponte de Porto Murtinho, lá do Mato Grosso do Sul, mas indiretamente ajuda o estado do Paraná também. O nosso trabalho de duplicação de algumas pistas, de conservação de outras, de aproximadamente 40 municípios ali é mais noroeste, né? Noroeste do Paraná. Boiadeira, como é que é? A boiadeira também. Então, pessoal, o que é? Estatal. Como eram as estatais no passado? Vocês pegarem o prejuízo das estatais em 2015, vocês sabem quem era presidente naquela época, né? O prejuízo de 2015 e pegar o lucro de 2020, dá aproximadamente 100 bilhões a diferença. Para onde ia essa grana? Das estatais. Vocês estão pagando a gasolina cara? Estão. Tá? O preço da gasolina está custando R$ 2,38. Agora, podia ser mais barata na Petrobras? Poderia. Mas estamos pagando uma conta bilionária daquelas 3 refinarias que não foram feitas no passado. Caiu no meu colo pagar essa conta. Agora, mesmo a 2,38 não justifica chegar a 7 na ponta da linha. E nós estamos provocando governadores no bom sentido. O imposto federal do álcool, do diesel, da gasolina, é exatamente o mesmo valor de janeiro de 2019. Eu não reajustei. É um valor fixo. Já o ICMS é um percentual. Toda vez que sobe o valor na ponta da linha. E o que é pior? O ICMS, aí todos os governadores fazem, é em cima do valor final na bomba. Ou seja, o ICMS incide em cima do imposto federal também, na margem de lucro do posto, no frete e no próprio ICMS. Temos um projeto, passou pela Câmara, não como da forma original, mas foi um certo avanço, e está no Senado. Vai diminuir um pouco o valor do combustível. Mas o que nós queremos, sabendo já da questão da Câmara, que não podia ir além daquilo, porque eu passei pela Câmara, a Câmara não é um quartel. O que o Arthur Lira quer, ele aprova. Não é assim, ele tem que negociar.
parabenizo a Câmara, né, que foi no limite, ajudou um pouco nessa questão. Mas o que nós queremos é um valor fixo para o ICMS, de acordo com a emenda constitucional de 2001. Eu quero que você chegue no posto e olha, preço na Petrobras é tanto, o frete é tanto, margem de lucro, imposto federal e imposto estadual, para começar a criticar. O pessoal vem dando um cacete em mim. Tem que ter conhecimento. Onde é que está quem é o vilão dessa história? Ou quem está cobrando além do normal para criticar? Eu tenho página, eu opero o Facebook, né? Outras pessoas na minha família operam o Instagram, etc. Então vocês têm onde criticar. Agora, raros são os governadores, se é que tem algum, que tem uma página para vocês criticarem. Eu não se apresento. Tem até gente, não vou falar o nome aqui, que é pré-candidato a presidente da República, que simplesmente omitiu da sua página os comentários. Não vou falar o nome da pessoa, não. É a terceira via. É sempre assim. Bem, eu acho que já falei demais, né? Eu quero dizer a vocês que devo a Deus a minha vida e também a Ele que pelas mãos da grande maioria de vocês me deram essa missão de estar na frente do Executivo. Não é fácil, tá? Não é fácil. Perdi a liberdade para muita coisa, tá? Mas entendo que cada um de nós tem uma missão aqui na Terra, tá? E devemos fazê-la, cumpri-la da melhor forma possível. Jamais esperava, como disse a Aline aqui, né? Vereadora. Aline, eu jamais esperava ser vereador no Rio de Janeiro, e acabei sendo vereador no Rio de Janeiro. Quem podia imaginar ser presidente? Nem imaginava ser deputado federal. Fui por 28 anos, no PP do Ricardo Barros. Muita gente fala, o Centrão. Votaram num cara do Centrão. Eu tenho que conversar com o PP, né? Conversar com o PL. Eu não posso conversar com o PSOL, pô. Conversar com o PSOL só se for para legalizar drogas. Assim é prefeito aqui. Vocês nunca vão ter um prefeito 100%. Se tivesse, ela ia para o céu. Eu espero que ela vá, né? Mas daqui a uns 40 anos, 50. É a mesma coisa, eu estou na iminência de decidir. Tem 3 partidos me namorando, né? Por enquanto eu sou bonito, não sei amanhã, né? E vou ter que decidir por um. E estou negociando, né? Com os 2 que deixar de lado, não dá pancada em mim, pô. Tá certo? Que nós todos temos um compromisso com o futuro de vocês. Uma decisão errada minha, um voto errado num parlamentar aqui, as consequências caem no colo de vocês. Tá certo? O ano que vem tem eleições. É natural, a renovação é bem-vinda no executivo, no legislativo. E tem renovação também, pessoal, presta atenção, no judiciário. Tá? Porque todos nós aqui, vamos ter um ponto final um dia. E quem está no Supremo, quando completar 75 anos, vai embora. Eu indiquei o Cássio, indiquei um outro agora, que é compromisso, terrivelmente evangélico, está indo para 4 meses sem ser colocado em votação, tudo bem. E quem ganhar em 22, no primeiro semestre de 23, bota mais 2. É mais importante, ouso dizer, o tão importante quanto é a eleição presidencial, é que vem a reboque, né? 2 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Mudam-se as coisas. Olha o desespero de alguns. Querem cortar minha cabeça a qualquer preço. Corta no voto, pô. Corta no voto. Na mão grande, não vão cortar. Aí, meter o dedo na minha orelha. Não vai, ou no olho, né? Não vai cortar.
Se eu fizer algo de errado, eu posso até fazer, mas não vai ser consciente, tenho certeza disso. Continuo aquela mesma pessoa que sempre fui ao longo de a minha vida toda. Estamos completando 3 anos sem corrupção. Isso não é virtude, é obrigação. O ano passado eu falei, para mim não funciona a Lava Jato. Daí falaram, quer acabar com a Lava Jato. Bando de idiota, né? Se um presidente pudesse acabar, aquele outro tinha acabado. É que nós nos policiamos. Nós temos um ministério cada vez mais redondo, vamos assim dizer. Comecei, por exemplo, né, passei uma fase da Casa Civil com um general. É a pessoa adequada? Pela formação, não. Mas pelas circunstâncias, era. Hoje em dia, o que nós temos lá? Temos um senador que faz um brilhante trabalho. O próprio João Roma, que está aqui, está no Ministério da Cidadania. O Ministério tem uma importância enorme. É o que está articulando o novo Bolsa Família. Que alguns, né, querem que você atenda, mostram um caminhão com osso, o povo pegando o osso lá, é culpa do Bolsonaro. Eu não fechei nenhum botequim no Brasil. Eu não tirei emprego de ninguém. Não decretei toque de recolher. Eu sempre falei que tínhamos 2 inimigos: o vírus e o desemprego. E olha como o governo trabalhou bem. Terminamos 2020 com mais pessoas com carteira assinada que 2019. Agora, os informais, a gente calculava 40 milhões de pessoas, né? O número passou a ser um pouco maior. Nós atendemos com o auxílio emergencial, que alguns querem que seja permanente. Na primeira fase lá atrás, R$600 representava quase 50 bilhões por mês de endividamento, porque nós não temos esse dinheiro no cofre. Então, entra agora o pessoal dá um reforço, o pessoal do Bolsa Família, que está em média, ainda está em média, R$192. É isso mesmo, João? R$192. Nós podemos passar para 400, porque houve inflação nos gêneros alimentícios. As pessoas não podem ficar desamparadas. É igual o gás. O que eu pude fazer no gás, eu fiz. Os 13 quilos, o equivalente a 13 quilos da Petrobras, sai por R$50. Eu zerei os impostos federais. É porque chega a 130 no final da linha. O pessoal tem que ter conhecimento. Aí o engarrafamento, é o transporte, o frete, né? É a margem de lucro e o imposto estadual. Eu vejo alguns governadores, vou criar o Vale Gás. Tira o imposto do gás, não cria o Vale Gás, não tira o imposto. Afinal de contas, né, quem está em situação um pouco melhor de vida tem o gás encanado. Ou vocês trocam o governo, trocam o presidente, trocam o governador, troca o prefeito, não, troca o prefeito, tá? troca o vereador, o deputado federal, estadual, o senador, troca, pô. Não faz troca-troca, não, é para trocar o cabra lá, tá certo? Dá para mudar, pessoal, dá. Nós vemos aqui, os orientais têm uma paciência para 100 anos. Os caras pensam, né, para quem for usufruir na frente, a geração dele não está mais viva. Será que a gente não pode ter paciência, às vezes, 1 ou 2 anos? Dá para mudar. E vocês sabem quando um político está falando a verdade ou não. Olha na cara do bicho, está falando com o coração ou não está. Tenham tranquilidade, porque o voto eletrônico, fique tranquilo, calma, fique tranquilo, vai ser confiável ano que vem. Por quê? Por que vai ser confiável? Porque tem uma portaria lá do presidente do TSE, né, o Barroso, convidando entidades para participar das eleições, né? Entre elas, as suas Forças Armadas. E eu determinei ao ministro da Defesa, General Braga Neto, que já que fomos convidados, aceitamos. E passamos a acreditar no voto eletrônico. E nós, das Forças Armadas, com as suas equipes de inteligência, participaremos de todo o processo eleitoral.
lá do código-fonte até a sala secreta. Não seremos moldura. Eu acho que é isso que o ministro Barroso quer. Então, teremos um voto confiável ano que vem. O ideal é o impresso, o ideal. Mas o eletrônico, dessa forma, com a nossa participação, assim como tem outras entidades confiáveis também, tem umas 10. E nós estamos jogando juntos. Agora vai dar certo. Agora, até há pouco tempo, não era assim que era feito. Então, dava margem a suspeições, a críticas. Creio que isso seria um capítulo encerrado. Agora, por outro lado, há 3 anos não converso com o deputado Francisquini. A cassação dele foi um estupro. Por ter feito uma live 12 minutos antes, não influenciou em nada. Ele era deputado federal. Foi uma violência, mesmo que porventura alguém não goste dele aqui. Eu digo, há quase 3 anos não conversava com ele. Deputado estadual, tem contato conosco. Raramente conversava com o filho dele em Brasília, mas aquela cassação foi uma violência contra a democracia. E quem deve reagir, em primeiro lugar, é o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Assim como o Arthur Lira tem reagido. Como o Arthur Lira reagiu quando aquela CPI do Renan Calheiros indiciou, ou botou nesse relatório alguns deputados federais. Isso não pode acontecer. O parlamentar tem imunidade por quaisquer palavras, opiniões e vozes. Ele tem que ter opinião sobre tudo, o parlamentar. Ele pode criticar o que bem entender. Ninguém mais do que eu sou criticado pelo parlamento. Eu não fico inventando uma medida contra essas críticas. Então, qualquer instituição pode ser criticada. E se o parlamentar exagerar, isso é um crime. Pode ser de injúria, difamação, sei lá o que for. Mas a cassação de um mandato realmente é uma passagem triste na nossa história. Nem na época do AI-5 se fazia isso, que o pessoal critica tanto o nosso AI-5. E o parlamentar tem que ser preservado. E se você não gostar do parlamentar, não vote nele nas próximas eleições. E se tiver que caçar o parlamentar, quem vai caçar é a própria Câmara, o próprio Senado. Não podemos deixar permitindo isso, porque quando menos se espera, alguém querida por você vai estar nessa mesma situação. Repito, há 3 anos não converso com o Francisquini. Não sei como é o trabalho dele aqui no Paraná, mas eu defendo o mandato dele e lamento o acontecido no TSE. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa tomar-lhes o tempo. Cada vez mais eu estou apaixonado por todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.